Vou abrir aqui para essa tríade, Roberto Rezende, Beloyanes e Andrés, que já informaram que cederiam a palavra para o Cláudio Maretti, também para o LAST da região de Atibaia, para fazer uma exposição. Mas vou passar a primeira palavra oficialmente para o Roberto Rezende. Bom dia a todos. Obrigado aqui. Eu vou, como o Anselmo já adiantou, a gente vai compartilhar aqui a palavra para os representantes da sociedade civil de Atibaia, né? Então, já sem mais delongas. Bom dia. Prazer estar aqui nessa casa, um conselho histórico tão importante, rever colegas e amigos, agradecer especialmente ao Roberto, Belô e Andrés pela sessão da palavra. Nós vimos aqui, e eu solicitaria que passássemos imagens, falar de uma proposta de construção de uma estrutura chamada Skybridge, que é uma construção de cerca de 16 metros de altura, uns 30 metros de comprimento, para uma passarela com vidros na Pedra Grande, que é um monumento natural estadual. Se eu não estou equivocado, o plano de manejo das unidades de conservação do Contínuo Cantareira foram aprovados por este Conselho. E nosso entendimento é que, desde a Constituição, a responsabilidade, no caso do governo estadual, em proteger o meio ambiente de qualidade sadia, a própria lei do SNUC, o decreto de criação da unidade de conservação e o seu plano de manejo permitem estruturas de visitação, mas não que comprometam a paisagem da Pedra Grande. A paisagem da Pedra Grande é apreciada pela cidade de forma muito proeminente. Ela consta no próprio brasão da cidade, ela foi palco de um movimento da sociedade, 40 anos atrás, em defesa da Serra de Itapetinga, que gerou o tombamento estadual pelo CONDEFAT e, em 2010, a criação desse conjunto de unidades de conservação, inclusive o Monumento Natural Estadual. Monumento natural cuja categoria de unidade de conservação, além da biodiversidade, protege a paisagem. Além disso, nessa área ocorre, tradicionalmente, a atividade do voo livre. Nós temos aqui conosco uma série de organizações, inclusive 2 representantes do Clube Atibaiense de Voo Livre e da Confederação Brasileira de Voo Livre, além do Salve Atibaia, que luta pela qualidade do município, coletivo socioambiental, ATA Cultural, coletivo Teia Colaborativa, coletivo pelo Córrego do Onofre, entre uma série de outras organizações. Nosso entendimento é que a legislação não permite, que a sociedade não quer. Já houve um conjunto de manifestações na cidade, passeatas, manifestações na frente do Lago da Matriz, reunião com o prefeito, abaixo-assinado. Várias dessas organizações já encaminharam à CETESB para que a Fundação Florestal e o CONDEFAT e a CETESB neguem essa solicitação. Foi feito já uma sondagem, uma autorização preliminar. A pedra, portanto, já foi furada, que, no nosso entendimento, não deveria ter ocorrido, uma vez que a estrutura não seria permitida na área. Nós entendemos que esse movimento ele pode ser feito em favor das unidades de conservação. Existe ali uma intenção de turismo. Nós temos um documento colaborativo construído na cidade, no município e região, defendendo, por exemplo, o turismo sustentável, integrado, com escolas, de forma de aprendizagem e que permita a integração dos visitantes com a natureza. Não seria esse tipo de turismo, através de uma plataforma com 5 minutos de visitação, para fazer uma selfie, que geraria uma integração com a natureza, uma reconexão e a percepção da importância da natureza para a vida humana. Então, a nossa proposta é que haja, junto com o processo que está em andamento, de pavimentação do acesso, de construção da guarita, até a proposta que já existe de construção de um centro de visitantes e de banheiros, etc., para essa visitação, que chega a milhares, 2, 3, 4 mil, em alguns fins de semana mais demandantes, que essa estrutura que já está aprovada com recursos do Estado, através dos fundos de turismo, da Aditur,
que ela seja implementada, mas que a capacidade da Fundação Florestal nas unidades de conservação da região seja fortalecida. Nós temos ali o Monumento Natural Estadual da Pedra Grande, temos o Parque Estadual de Itapetinga, que praticamente contorna o monumento estadual, e temos a APA do Sistema Catareira, que pega o restante do município e outros municípios da região. E há uma série de demandas. Precisamos de estabelecer pessoal para a guarita, para o centro de visitantes, para a limpeza, monitores para uma visitação adequada, combate a incêndios, que, dado as formações rupestres, são muito comuns naquela região, e a própria vigilância, mas, sobretudo, para o desenvolvimento das atividades dos outros atrativos turísticos. O próprio plano de uso público tem pelo menos uma meia dúzia de áreas prioritárias: a Pedra do Coração, as estradas municipais vicinais rurais, as trilhas que foram melhoradas por um projeto em parceria com a Prefeitura e uma ONG local, a Simbiose, estão novamente se deteriorando, com erosão, sinalização se perdendo. Portanto, nosso entendimento e uma solicitação ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que se pronuncie contrário, com uma recomendação contrária. Obviamente, o processo de licenciamento passará pela CETESB, com consulta à Fundação Florestal. Ainda não ocorreu, nesse momento só foi autorizada a sondagem preliminar para os estudos, mas que esse conselho pudesse se pronunciar contrário à construção de uma estrutura que altera justamente a beleza do mirante, que já é natural, que não promove uma visitação de integração, que não propicia um turismo integrado sustentável para a região e de reconexão da sociedade com a natureza, que, ao mesmo tempo, recomende o fortalecimento da capacidade da Fundação Florestal na região e parceria com a Prefeitura, assim como ocorre, por exemplo, no Monumento Natural da Pedra do Baú e outros. Então, essa nossa manifestação traz também a defesa da atividade do voo livre, que, além de tradicional, ela tem, daquela região de Atibaia, pessoas praticantes com liderança internacional. Acabaram de ter terceiro lugar no campeonato internacional, já tivemos situações melhores, e essa estrutura traz risco à própria atividade de voo livre. Os próprios voadores, e aqui presentes, têm manifestado isso por escrito e em manifestações públicas. Essa, portanto, é a nossa declaração em nome da sociedade. É um movimento super integrado, com uma dúzia ou mais de associações, coletivos, etc., e a nossa solicitação de posicionamento do Conselho Estadual, da Fundação Florestal e da CETESB. Não sei se os colegas querem acrescentar alguma coisa ou se tem algumas perguntas que a gente estaria à disposição para responder. Muito obrigado, então, ficamos à disposição. Muito obrigado pela participação. Então, ele falou aqui pelos tempos do conselheiro Roberto Rezende, Beloyanes, Gilda e Andrés. Tem mais algum tempo remanescente? Quer fazer alguma conclusão sobre o assunto? Podemos chamar o próximo conselheiro? Perfeito, obrigado. Já quer responder? Está aqui o Rodrigo Levkovics. Acho que é importante, até já oportuno, já prestar alguns esclarecimentos iniciais. Seja bem-vindo, conselheiro. Alô. Por favor. Bom, primeiro, cumprimentar o Cláudio Maretti, né, nosso amigo, e é uma atuação que a gente respeita muito, viu, Cláudio? Acho muito bom você estar aqui falando. A gente até tinha comentado, né, que nós divergimos em relação à sondagem só, né? Você acha que de prévia, né, não poderia, e nosso entendimento foi no sentido de que a sondagem seria possível, mas só para tranquilizar a todos, em relação à sondagem, a CETESB consultou a Fundação Florestal, foram colocadas algumas condicionantes de não ter supressão de vegetação, e a gente queria saber se é possível ou não. O empreendimento em si, ele vai demandar um procedimento de licenciamento, no qual a unidade de conservação vai ser ouvida, e ouvida com o seu conselho, em conselho amplificado. A gente não vai ser leniente nesse debate social, caso haja esse pedido, né? Acho que isso é importante trazer. E também vamos analisar a questão de ambiência para ver se os impactos estéticos ao monumento vão ser afetados. Então, a gente está numa fase preliminar, não tem uma análise técnica, ela vai ser feita
e, além disso, né, em conjunto com a sociedade. Então, tudo isso que vocês estão trazendo, uso múltiplo, ouvir a sociedade, ouvir os requerimentos, né, de quem está lá todo dia, isso vai ser muito importante para a gente. Então, assim, fiquem tranquilos, porque esse vai ser um debate amplificado, caso haja o pedido. Tá? E também teremos uma análise técnica para olhar a ambiência, o uso múltiplo, o aspecto estético. Então, só dando esse feedback e agradecendo aí a presença e os ensinamentos de sempre. Obrigado. Obrigado. Ainda tem tempo, pode falar. Só para agradecer, porque, de fato, a Fundação Florestal já chamou uma reunião do Grupo de Trabalho de Uso Público, que já analisou o caso e está encaminhando para segunda-feira uma reunião do Conselho do Monumento Natural Estadual da Pedra Grande, que vai se manifestar sobre esse caso. Portanto, obrigado à Fundação Florestal por dar esse espaço. Muito obrigado. Só para concluir, eu sou Marcelo Lache, do Salve Atibaia, junto com o pessoal do Voo Livre e outras associações. Queria agradecer o espaço e também colocar que há uma petição pública que já tem mais de 20 mil assinaturas e todos os movimentos que a gente fez nos últimos 40 dias na região têm tido ressonância da sociedade e apoiando o Na Pedra Grande não. Eventualmente, a gente tem propostas para o Na Pedra Grande sim, e a gente apresentou e protocolou todos os documentos. Agradeço o espaço e parabéns. Muito obrigado, Marcelo Lache, Cláudio Maretti, obrigado, Rodrigo, pelo pronto esclarecimento. Vamos solicitado. Agora nós vamos passar, então, aos comentários da mesa. Passo, então, a palavra para o senhor subsecretário Jonatas. Só para reforçar em relação à questão da proposta de construção da Skybridge, que tem um processo ainda que vai ocorrer, né? Não tem ainda um licenciamento em curso, para reforçar também o trabalho e a seriedade de condução desse processo. Né? Em relação ao apoio da Fundação para os municípios, Rodrigo, eu acho que é importante você comentar o tipo de colaboração que a gente pode oferecer, eu acho que é... Por favor, fique à vontade, rapidinho. O microfone do Rodrigo aqui, por favor. Não, bem rapidamente, desculpa até, conselheiro. Primeiro, assim, eu acho que é importante dizer que plano de manejo, o comitê de planos de manejo formado por toda a secretaria tem um papel super importante. O que eu acho que a gente pode pensar é, primeiro, fazer uma capacitação no nosso roteiro metodológico para a gente pensar juntos, né? Eventualmente fornecer alguns termos de referências mais antigos que a gente fazia a contratação do serviço. E aí, eu acho que talvez, aí, secretário, com assim, sua batuta, a gente reunir as equipes técnicas e pensar em alguma capacitação para que os agentes municipais possam aprimorar as suas expertises. Eu olho assim, dessa maneira, sem prejuízo de a gente evoluir no planejamento e execução de alguma atividade específica. Eu acho que nós temos um corpo técnico muito valoroso na secretaria e na fundação e acredito que a gente possa colaborar nesse sentido, né? De como melhorar a gestão, de como fortalecer os municípios nesse arranjo aí, Estado e município para fortalecimento das unidades de conservação.